Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos darmos continuidade, portanto, à nossa aula de apologética cristã. E hoje eu quero me deter especialmente para falar sobre o assunto ou a mensagem do apologeta. Essa vai ser, portanto, a nossa aula de hoje, tá? A mensagem do apologeta. Importante nós entendemos, portanto, este assunto, especialmente considerando o nosso instrumento que é a palavra de Deus, que é o que eu vou afirmar justamente aqui, que a mensagem da apologeta é as escrituras sagradas. Nós não temos outro meio, nós não temos outro recurso, senão a totalidade das escrituras e essa escritura sendo aplicada, portanto, à necessidade dos nossos ouvintes ou às necessidades daqueles que constantemente nos procuram. Então, essa é uma realidade que nós temos que afirmar, essa verdade de que o nosso instrumento é a palavra de Deus. Por isso, eu entendo que se faz necessário, portanto, prover um sumário, ou seja, um resumo do conteúdo das Escrituras, destacar pontos principais em relação à nossa visão, nosso entendimento das Escrituras, para que possamos, então, é, deixar claro que a nossa mensagem ela é bíblica, ela não é uma mensagem qualquer. E aí eu quero utilizar alguns textos que justamente nos dão base para isso. O texto aqui, lá de João 3,16, é um texto muito conhecido nosso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Falar do amor de Deus, a mensagem do apologeta é o amor de Deus, a mensagem do apologeta é apontar para Jesus Cristo. Os demais textos eu vou pedir para vocês ler esses textos à parte, mas eu queria destacar somente esse de João 3,16, que é um texto muito conhecido nosso. De modo geral, esses textos vão mostrar que existem diferentes maneiras de nós sumariar a mensagem bíblica, cada qual portando pelo menos uma ênfase um pouco diferente. Podemos chamar tais ênfases de perspectivas, ou seja, a perspectiva, o ponto de partida que vamos destacar acerca do cristianismo como filosofia, como visão de mundo e as escrituras como sendo, portanto, as boas novas de salvação. Mas primeiro, vamos destacar aqui esse ponto. Quando falamos de apologética, nós devemos entender o apologeta cristão, ele tem o cristianismo como filosofia. E ao falarmos de cristianismo como filosofia, com isso eu estou afirmando que o cristianismo provê para cada um de nós uma visão correta, uma visão compreensiva acerca de Deus, do estado do homem antes e depois de Deus, e o que esse homem precisa para viver uma vida que agrada ao Senhor. A apologética cristã vai lidar com isso, vai lidar com a relação de Deus com o mundo, a relação de Deus com o ser humano, como que era isso antes da queda e como que é isso depois da queda, e como que podemos, aqueles que não estão em Cristo, podem restaurar a sua comunhão com o Senhor. Mas para isso, nós precisamos ter o cristianismo como filosofia. Dessa forma, quando eu digo que o cristianismo é a filosofia do cristão, eu estou dizendo, portanto, que o cristianismo é a alternativa correta. Não existe, portanto, outra
outra alternativa que dá uma resposta correta para o ser humano, mas sim só o cristianismo fornece ao homem, portanto, as bases daquilo que ele precisa para agradar a Deus. E a partir disso, então, as boas novas de salvação, a palavra de Deus, ela é fundamental para a compreensão da nossa necessidade de um Salvador. Com isso, eu quero destacar 3 pontos aqui para os irmãos. Primeiro, 3 coisas que eu entendo que é importante nós entendermos à medida que nós vamos expor a nossa fé, à medida que nós vamos fazer apologética cristã, ou seja, à medida que nós vamos defender, argumentar que a nossa fé é real, é verdadeira, a nossa fé é uma fé, não é uma fé ilusória. 3 coisas a gente precisa entender. Primeiro, a absoluta personalidade de Deus. Segundo, a distinção entre criador e criatura. E terceiro, a soberania de Deus. Primeiro, a personalidade de Deus. Deus é absoluto. Deus absoluto. No sentido de que ele é o criador de todas as coisas. Dessa forma, meus irmãos, eu estou dizendo, quando eu afirmo que Deus é absoluto, eu estou dizendo, portanto, que Deus é autoexistente, autossuficiente. Nada trouxe Deus à existência. Ele sempre é. E isso precisa ser destacado. Não falharemos na abordagem de expor a nossa fé se nós não entendermos esse Deus como absoluto, se nós não entendermos esse Deus como suficiente. Paulo, quando está lá em Atenas, e aí é um fato que certamente é do conhecimento de vocês, lá em Atos 17, ele destaca justamente essa personalidade absoluta de Deus. Olha que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Atos 17, verso 25. Paulo estava em Atenas e lá passeando, verificando, conhecendo o ambiente que ele iria apresentar a fé cristã. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 25. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui ele está falando, apresentando o Deus desconhecido que os atenienses colocaram no altar lá. E Paulo diz, esse Deus desconhecido, ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Então, isso é destaque muito claro da existência, da autoexistência, aliás, e da autossuficiência do próprio Deus. Nada pode destruí-lo, ele sempre será. E é isso mesmo que nós precisamos pregar. Mas a pergunta é, Deus é absoluto, contudo, isso mesmo é verdade em todas as religiões? E aí eu respondo, obviamente, que não. As principais religiões do mundo, por isso que eu falei do cristianismo como filosofia, porque as principais religiões do mundo, em suas formas mais típicas, elas são panteístas, ou elas são hinduístas, ou elas são animistas. A ideia de panteísmo é a ideia de que Deus ele está em tudo e em todos. Deus ele está num computador, Deus ele está numa garrafa como essa, Deus ele está na cadeira. Isso é o panteísmo. A religião hinduísta, o hinduísmo, prega um Deus que não é um Deus bíblico. O hinduísmo fala de um Deus ausente, de um Deus que pode se transformar em diversas coisas, e o animista prega um Deus que pode estar nos animais. Então, veja, dentre os maiores movimentos religiosos, somente a religião bíblica
nos convoca claramente ao culto do Deus absoluto, do Deus único. Desta forma, meus irmãos, a compreensão cristã fundamental é uma religião bíblica. E se nós entendermos essa verdade, se nós entendermos o cristianismo como a única religião que apresenta o Deus absoluto, nós vamos conseguir comunicar de uma forma eficiente a essa geração. Veja, principalmente na nossa geração, onde é uma geração questionadora, nós precisamos ter convicção do Deus absoluto, do Deus único, do Deus autoexistente e autossuficiente. A Bíblia diz que, embora a existência de Deus seja claramente revelada a todos, conforme Romanos 1, a humanidade rebelde tenta suprimir tal revelação. E assim, opera a presunção no ser humano de que o Deus das Escrituras não existe. Dessa forma, temos diante dessa realidade o desafio de desafiar os incrédulos a considerar o cristianismo e, para isso, mostrar que o Deus da Bíblia é pessoal e não impessoal. Mas, para isso, nós precisamos compreender justamente quem é Deus. Quem é Deus? A teologia sistemática, vocês vão, certamente vocês já tiveram, e lá vocês puderam compreender um pouco sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Outra distinção é a relação entre Criador e criatura. De acordo com a palavra de Deus, Deus é transcendente e imanente, ou seja, a sua transcendência é simplesmente o fato de que ele é radicalmente diferente de nós. Por quê? Porque ele é o Criador, nós somos criaturas, ele é absoluto, nós não somos absolutos. Ele é totalmente pessoal, ele não depende de nós, enquanto nós somos dependentes dele, dependentes da matéria, o pó, lá de Gênesis capítulo 2. Então, essa diferença entre criatura e criador precisa acontecer. A imanência de Deus é o seu envolvimento em todas as áreas da criação, porque ele é absoluto, ele controla todas as coisas. Deus é o produtor e o ator principal da história humana. É importante nós compreendermos a transcendência de Deus para entendermos que, apesar dessa autoexistência desse Deus transcendente que foge à nossa compreensão, ele está próximo de nós. Ele é imanente, ele está ao nosso lado. Então, a distinção entre criatura e criador precisa acontecer. Um outro aspecto que nós precisamos também entender é a soberania de Deus. Com isso, eu estou dizendo que, quando falamos de soberania, nós estamos destacando o fato de que Deus, portanto, é aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas. E aí eu destaco aqui que é importante para a cosmovisão cristã que Deus dirija todas as coisas, ou como coloca Efésios 1:11, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O cristianismo não é somente uma alternativa às filosofias seculares ou a um conjunto de padrões morais melhores do que aqueles da sociedade atual. Na verdade, o cristianismo é o evangelho, é as boas novas ou as boas notícias. A Escritura, portanto, ensina que os seres humanos, feitos à imagem de Deus, pecaram contra ele. Hoje nós, portanto, portamos a culpa do primeiro pecado de Adão. O problema da raça humana, portanto, não é a nossa finitude, mas o pecado. E a solução para o problema é nos voltarmos para Deus, é o ser humano se voltar para Deus. A solução é Cristo. Eis aí, portanto, as boas novas de salvação. Não confundamos apologética, meus irmãos, com outras coisas. Então, apologética é a apresentação de um Deus absoluto, de um Deus
que é diferente da sua criatura, porém se relaciona com a sua criatura, a apologética apresenta um Deus soberano. E a Bíblia deixa claro isso, essa soberania. Mas outro detalhe que eu quero destacar, e aqui eu vou usar as palavras do reverendo Leandro Lima, quando o mesmo vai dizer o seguinte: não confundamos apologética com discussão, Apologética é exposição de uma verdade por meio de argumentos lógicos. Não debater com outro cristão. Reverendo Leandro comenta em uma de suas aulas que não podemos nos dividir por coisas que são secundárias na teologia. E aí ele vai dar alguns exemplos, como forma de batismo, aspersão e imersão. Nós batizamos, por exemplo, os presbiterianos batizamos crianças, pois entendemos ser bíblico. Outra igreja não concorda. Lembre-se que você defende a fé por meio de argumentos e não falatórios inúteis. Então, veja, cuidado para que você, às vezes, não entre em debate em relação a coisas que são secundárias. Nós estamos falando de coisas básicas da fé. Invista e argumente de uma forma lógica para defender temas básicos da fé cristã. Mas também entenda que a apologética não é discussão, a apologética não tem como objetivo você tentar ganhar o outro, mas o objetivo da apologética cristã é fazer com que o outro entenda a palavra de Deus e, entendendo a palavra de Deus, possa glorificar esse Deus todo-poderoso. Isso é apologia, isso é apologética. Por isso que o tema da nossa aula foi esse. A mensagem do apologeta é as Escrituras. E, olhando para as Escrituras, o apologeta cristão precisa entender Deus como sendo absoluto, Deus como sendo diferente da sua criatura, mas que se relaciona com ela, e entendendo a soberania de Deus. Entender essas coisas é fundamental para que nós venhamos expor as Escrituras de uma forma correta. É entender este homem que caiu em Adão, esse homem que precisa de uma solução para o seu afastamento de Deus, e que a solução está em Jesus. Este homem precisa das boas novas de salvação. E você vai fazer isso, apresentando a palavra de Deus como uma verdade única, como sendo a única alternativa, e como essa palavra sendo de fato uma palavra que funciona e que dá resposta aos dilemas do ser humano. Queria deixar então, portanto, essa aula para vocês. Peço que vocês depois revejam o slide novamente e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenham todos uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.